Um GIF famoso foi vendido por quase 600 mil dólares. Fãs de basquete gastaram quase 230 milhões de dólares comprando vídeos de lances famosos da NBA. O primeiro tweet da história foi vendido por mais de 2 milhões e 900 mil dólares. Parece piada? É um pouco. É a febre dos NFTs que está agitando o mercado de criptomoedas e que eu vou explicar agora. Eu já vi muitas pessoas falando sobre os fenômenos econômicos e mercadológicos dos NFTs. Independente de se isso faz sentido ou não para você, existe um aspecto técnico que eu não vi ninguém falando até agora. E que, na minha opinião, ele é muito importante porque ele torna essa coisa toda um verdadeiro castelinho de cartas esperando para desmoronar. Só que para perceber esse furo, você precisa saber um pouquinho de computação e pesquisar sobre a implementação dos NFTs. Como eu não vi nenhum guru falando até agora, eu vou explicar. Mas antes, eu tenho que te fazer uma pergunta. Quanto você pagaria por uma caixa de papelão? Mais ou menos desse tamanho, assim? Fininha, não muito grossa, assim? Quanto você pagaria? R$1? R$2 no máximo? Mas e se for essa caixa aqui? Para a maioria de vocês, provavelmente não fez a menor diferença, mas aqueles que, como eu, jogaram esse jogo durante a infância e a adolescência, talvez vocês pagariam um pouco a mais. Essa é uma caixa original de quando o jogo foi lançado no Brasil, ela contém todos os encartes, está em excelente estado. Eu provavelmente ganharia um dinheirinho considerável se eu quisesse vender. Mas eu não quero. Essa caixa não pode ser trocada por uma outra caixa de papelão qualquer, porque ela é única, ou pelo menos rara. Ela não tem fungibilidade. Fungibilidade é algo que mede uma coisa abstrata, o quanto a gente consegue trocar uma coisa por outra. Pensa numa moeda de 50 centavos. Se eu te der uma outra moeda, você troca comigo, se ela também for de 50 centavos, ou você troca por duas de 25, por 5 de 10, meio que tanto faz. A moeda é o exemplo de algo fungível. Ela tem fungibilidade porque tanto faz. Os trabalhos artísticos, em geral, não são fungíveis. Você não trocaria um quadro do Picasso pelo quadro do País dos Números, apesar de a gente saber que o País dos Números é muito mais valioso. Pensando exatamente nisso que surgiram os NFTs, ou os tokens não fungíveis. Qual é a ideia deles? Como eu já expliquei em outro vídeo, a gente pode usar a blockchain para criar artefatos digitais, esses tokens, que eles podem ser usados para alguma coisa, mas principalmente eles não podem ser forjados, e eles são únicos. No caso do Bitcoin, por exemplo, os tokens representam moedas, porque ele é dinheiro e aí você troca para lá e para cá. Na verdade, como o Bitcoin não tem privacidade, não tem uma fungibilidade perfeita, mas esse é um assunto para outro vídeo. Agora, e se a gente levasse essa ideia para o outro extremo? Será que a gente consegue criar artefatos que não são fungíveis? Sim, são os NFTs. Eles são tokens diferentes e únicos. Mas até aí, bela porcaria, né? Pra que eu vou querer uma coisa dessas? Ótimo questionamento. Eu não sei, mas vamos continuar aqui. Imagina dois Fuscas, da mesma cor, do mesmo modelo, do mesmo ano, todos com as peças originais, ótimo cuidado e etc, etc. Só que tem um detalhe. Um deles tem placa preta e o outro não. Qual que vale mais? A placa preta serve como um atestado de originalidade. É difícil tirar a placa preta, você tem que comprovar um monte de coisa. Então o Fusca com a placa preta vai acabar valendo mais do que o outro. Se os NFTs estiverem associados a coisas físicas, como obras de arte, Fuscas da década de 60 ou uma caixa como a minha, eles servem como atestados de originalidade 100% digitais. Principalmente se a gente considerar que eles são muito difíceis de ser falsificados. Então até aí, beleza, porque os NFTs podem ser uma belíssima alternativa para digitalizar um mercado que já existe. O mercado de arte, o mercado de itens colecionáveis, como as cartas de Magic ou os cards de Pokémon. E é isso mesmo, exceto pela questão técnica que eu ainda vou explicar. E sejamos francos, o mercado de criptomoedas é sim alucinado, mas o mercado de obras de arte é assim há muito tempo. Você provavelmente já viu notícias de obras famosas sendo vendidas a valores absurdamente estratosféricos. Hoje em dia tem gente que compra quadros feitos por porcos, o Picasso.
A maluquice dos NFTs tem a quem puxar. Existem basicamente 3 motivos para você comprar, por exemplo, o País dos Números. Você vai colocar ele na sua sala e ficar admirando essa belíssima obra de arte, ou você vai cobrar ingresso ou ganhar dinheiro com os royalties dessa obra, porque alguém quer fazer uma camiseta do País dos Números, por exemplo, ou finalmente porque você acredita que no futuro alguém vai pagar mais do que você pagou e você vai ganhar dinheiro. A coisa começa a ficar um pouco mais nebulosa quando essa obra de arte não é física, ela também é 100% digital e o NFT está associado a ela. É igualzinho o que a gente falou até agora, só que completamente diferente. Porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez soe meio chocante, mas as coisas da internet elas podem ser replicadas. Sério. E tem mais, ser o ilustre proprietário de um NFT não te dá o direito à propriedade intelectual da coisa. Então se você comprar o NFT de um vídeo da NBA e tentar colocar esse vídeo no seu canal do YouTube, ele vai ser derrubado. Se você comprar o NFT de uma música, os royalties vão continuar indo para o artista original, não para você. Em outras palavras, você pagou para ver algo que você já via de graça. Você não pode, obviamente, cobrar ingresso e também não vai ganhar royalties. O único motivo que sobra é especulação. Alguém poderia até argumentar um quarto motivo porque você quer apoiar um artista e ok, vamos acreditar. Apesar de que convenhamos que existem jeitos um pouco mais diretos de fazer isso. Mas lembra do aspecto técnico que eu prometi falar? Então, quando você compra um NFT, você está pegando aquela obra de arte, colocando na blockchain e ela é sua, certo? Errado, não é isso. Os NFTs sendo comercializados hoje são apenas JSONs que têm uma URL para um servidor que te redireciona para o arquivo digital de verdade. Em outras palavras, quando você compra um NFT, o que fica registrado na blockchain não é o vídeo, a imagem, o áudio, não é isso. É um documento parecido com isso aqui. O JSON, não importa muito como ele funciona, mas ele é um documento como esse. Está escrito aqui que você é certificado o dono de algo que está em www.sitedosNFTs.com/imagem_legal. E aí quando você abre esse link, que nós chamamos de URL, aí o servidor do site dos NFTs vai te redirecionar para outro lugar que é onde está a imagem legal propriamente dita. Então, se algum dia o site dos NFTs sair do ar, o seu certificado não vai apontar para lugar nenhum. Em outras palavras, o que você compra não é o Fusca. É um guardanapo com um telefone de um velho pinguço que sabe o endereço de onde está guardado o Fusca. Se algum dia o dono original do Fusca tirar ele da garagem, ou se o velho pinguço morrer de cirrose, você vai ter um guardanapo, que você pode usar para limpar a boca. E infelizmente não podemos dizer o mesmo dos NFTs. Se você não está achando isso um problema, pensa o seguinte, todo o valor desse NFT depende de daqui a 10, 20 anos, o site dos NFTs.com ainda estar funcionando. Aliás, pode nem demorar tudo isso. Já existe um site dedicado a verificar se o NFT ainda está no ar ou tem risco de cair. E pior, pode acontecer o seguinte. E aí, fera, a gente nos conhece? Eu sou o cara lá do site dos NFTs.com. Lembra aquele NFT que você comprou? Então, sabe como é, né? Tempos difíceis, o dólar aí. Vou ter que desligar o site. E aquele seu NFT não vai valer nada. Ou então você pode me pagar para eu manter o site no ar. Ou seja, la revolución de la descentralización que vai derrubar os governos e disruptar o mercado financeiro, na verdade depende de intermediários. Se algum dia a gente vai conseguir uma solução melhor, eu não sei, mas ainda não temos. E obviamente que eu não ia ficar de fora dessa, então é com muita alegria que anunciamos a primeira geração de NFTs 100% originais da J. Barguil Photography Science and Entertainment. É a sua chance de comprar um NFT antes de eu ficar famoso. Óbvio que existe o risco de eu morrer antes de ficar famoso, mas o Van Gogh morreu no anonimato.
Imagina a fortuna que você não teria se você tivesse sido visionário e arrojado e tivesse comprado um NFT do Van Gogh antes de ele morrer lá no século XIX.